Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Aqui quem vos fala é o Wellington e hoje a gente vai falar sobre o volume 1 de Sandman, edição especial de 30 anos pela DC Vertigo. Mas antes, se não é inscrito aí, dá uma conferida, se inscreve aí no canal, aquele joinha, aquele like, é sempre muito bem-vindo. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, olhar os links na descrição, isso ajuda muito o canal, galera. Você comprar pelos links da descrição ajuda demais o canal, galera. Assim, é a melhor coisa que vocês podem fazer para ajudar a gente, que é pequeno, a crescer, é o like, a inscrição e comprar pelos links do canal. Galera, e vai ter aí nos links o que eu encontrar de promoção e de bons preços aí, principalmente na Amazon sobre Sandman, eu vou estar linkando aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem demais delongas, vou falar sobre o volume 1 desse volume especial aqui de 30 anos pela editora Panini de Sandman. Então, essa aqui é o encadernado, né, padrão, aquele volume padrão da editora Panini, né? Aqui a gente vai ter a biblioteca, o que vai contar todos o que vai ser publicado, né? Então, aqui a gente tem Prelúdios e Noturnos, né? E vai vir até aqui Caçadores de Sonho. Depois vocês vão ver, conforme for passando as edições aqui que eu for fazendo resenha, esse fundinho aqui mudou, tá? Então aqui a gente vai ter aqui todos esses títulos, ok? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, esse volume aqui sobre o que trata é o início, né? Como surgiu, e o Sandman, para quem não sabe, o Neil Gaiman pegou esse personagem e recriou ele, né? É um marco essa história aqui, ela é aclamadíssima, né, dentre os HQs. Então, dificilmente alguém que conhece HQ há muito tempo não conhece Sandman. E a história do Deus, né, o perpétuo, melhor dizendo, que é um Deus dos sonhos. E a gente começa vendo aqui que esse Deus dos sonhos ele foi aprisionado por um ritual, tá? Então vale a pena dizer aqui que esse Deus dos sonhos ele vai ser aprisionado nesse ritual, tá? Então aqui os roteiros do Neil Gaiman começa mostrando aqui, né, essa situação, esse aprisionamento aqui, tá? E vai aqui um ritual, eles estão tentando na verdade aprisionar a morte e sem querer eles acabam aprisionando o Deus dos sonhos. Então tá aqui o momento que isso acontece, é uma espécie de seita. Aqui, ó, ele tá aqui com a seu rubi, a sua algibeira, que é uma bolsinha com areia, e a máscara dele, né? Então esse daqui é o Senhor dos Sonhos, ó, que é o mesmo que tá na capa aqui, ó, com outras cores. Bom, eles percebem logo de bate-pronto que fracassaram, e eles despem, né, o Senhor dos Sonhos dessas coisas. Pegam o rubi, a algibeira e o capacete dele. E a gente vai entender que o Senhor dos Sonhos ele fica preso aqui, recluso aqui por muitos anos, tá? Por muitos anos, por 70 anos. Durante esse período que ele está preso, as coisas deles foram vendidas, né? E começou a haver uma série de problemas no mundo relacionado a sono e a sonhos, tá? Então o pessoal começou a adoecer, a perder aí uma série de eventos da vida. Tinha gente que dormia e nunca mais acordava, pessoas até aqui que engravidou e nem sabia que estava grávida, achava que ainda era criança quando acordou. Então a história anda, ele fica preso em um círculo, enquanto esse círculo existir, né, ele não consegue sair dali. E um belo dia, esse senhor aqui que invocou ele já muito velhinho, ele não trocou palavra com ninguém, foi lá e sem querer riscou esse círculo. E aí ele se fingiu de morto aqui e conseguiu escapar, né? Ele consegue escapar e eles falam que queriam, né, prender a morte, não ele. E ele fala que são tolos, porque se tivesse prendido a morte ia ser até pior. Bem, ele então começa uma jornada para recuperar os itens perdidos dele, tá? Então, o primeiro item que ele vai atrás aqui
é da máscara. Porém, antes ele quer ir para os domínios dele, para o castelo dele. Ele tem um castelo onde ele mora. E no caminho ele passa por alguns lugares. E um desses lugares é onde mora Abel e Caim, os dois seres lá da Bíblia, que um irmão sempre mata o outro. Eles estão amaldiçoados a viver a vida inteira assim. Então ele consegue alguns itens com esses irmãos, imbuído do poder dele. Ele recupera um pouquinho da força. E ele vai para o castelo dele, tá? O castelo dele aqui que tá destroçado, porque depois que ele foi embora tudo ruiu e aí ele começa a reconstrução desse castelo, né? Para isso ele precisa buscar os itens perdidos dele. Então ele invoca 3 bruxas, tá? 3 irmãs bruxas, que são essas 3 aqui, e cada uma concede um pedido a ele e mais ou menos dá a pista de onde está cada um dos itens para ele. Então, ele parte na jornada dele em busca desses itens, certo? O primeiro item que ele vai atrás aqui é a algibeira, né, que estava com John Constantine. Então ele descobre que estava com John Constantine e ele vai atrás do Constantine aqui para buscar a algibeira. E ao encontrar o John Constantine, ele descobre que não está mais com ele essa algibeira, então eles partem em busca dessa algibeira. E ele acaba conseguindo essa algibeira que está em poder de um antigo amor aí do John Constantine, que foi consumido por essa algibeira, essa bolsinha com areia. E então o Sandman dá um descanso para ela e ela sonha, né, com um paraíso perfeito. Ela morre, na verdade, né? E ele consegue o primeiro item. Aí parte em busca do segundo item. O segundo item é a máscara. Para ele conseguir a máscara, ele tinha descoberto com as 3 irmãs magas que ela tinha sido vendida para um demônio. Então ele parte para o inferno, né? E lá ele é recepcionado pelo Etrigan, que vai levar ele até o Lúcifer, né? E ele é aqui recepcionado no inferno, onde ele tenta reaver aí a máscara dele. E ele descobre que está em posse de um dos milhões de demônios que existe dentro ali do inferno. Então ele consegue descobrir com quem está. E ele participa de um jogo aqui de perguntas e adivinhações com esse demônio aqui, onde mais ou menos se levanta uma situação e o oponente responde de uma forma que contorne a situação. Então, para você ter uma ideia aqui, ele fala: eu sou a cobra devoradora de aranhas e peçonhenta. E o Sandman responde: eu sou o touro que esmaga as cobras com as patas pesadas. Aí sinto a cobra se contorcer sobre o meu casco com a espinha esmagada. Aí ele responde: eu sou o bacilo de Alcatraz, bactéria assassina e destruidora da vida. E aí o Sandman vai respondendo a um jogo de perguntas e respostas que um vai vencendo o outro numa situação, até que o Sandman consegue vencer. Né? Então ele consegue de volta a máscara dele e ele vai embora ali do inferno com Lúcifer jurando vingança. Bom, o último item, que é a pedra, ele está de posse aqui de um louco que fugiu do Asilo Arkham, tá? Esse cara aqui, então, ele pega essa pedra e começa a usar o poder da pedra aí para fazer uma série de atrocidades. Então ele escapa do Asilo Arkham e começa a fazer isso. Ele era aí o dono da pedra anteriormente e acabou que a pedra consumiu ele, né? Então o Sandman parte em busca, né, dessa pedra, e aquelas irmãs bruxas havia falado para ele que essa pedra estava em posse da Liga da Justiça. Porém, ele procura a Liga da Justiça e descobre que a pedra está no antigo galpão com coisas velhas guardadas, né? Eles não sabiam que tinham tanto valor assim essa pedra. E aí o Sandman parte em busca. Quando ele pega a pedra, percebe que ela foi toda alterada por esse cara que estava no manicômio. Ele pega a pedra de volta para ele e vai embora, deixa o Sandman lá naquele galpão. Ele toma como refém por 24 horas um café, um lugar com gente sentadas. Ele entra nesse lugar e começa
a causar um distúrbio por causa dessa pedra lá dentro, onde ele se faz de Deus ali, né? Então mata, na verdade, todo mundo ali de forma bem grotesca, né? E nesse sentido, então o Sandman aparece ali, né? Consegue descobrir onde ele tá e os dois são desafiados, né? O Sandman pede a pedra de volta e ele fala que vai matar o Sandman, esse louco fugido do Asilo Arca. E o Sandman então desafia ele aí para o reino dos sonhos para destruir ele. E ele vai, né? Ele cai na armadilha, vamos falar assim. Galera, desculpem o cachorro aí no fundo, tá? Não tem jeito. Ele cai na armadilha e vai para esse reino dos sonhos. Lá ele começa a usar o poder da pedra para destruir tudo. Até que o Sandman aparece e esse ser aqui, ele fugido, né, do Asilo Arca, ele fala que se a pedra é parte do Sandman, então ele vai destruir a pedra, que assim ele destrói o Sandman. Fazendo isso, ao destruir essa pedra, ele libera o poder que o Sandman tinha posto dentro dessa pedra e esse poder retorna ao Sandman. O Sandman então devolve esse cara ao Asilo Arca, né, e vai embora. Bom, na última parte aqui, né, do episódio, o Sandman tá aqui dando comida aos pássaros, desolado, porque ele recuperou tudo e não sabia o que fazer da vida. Ele encontra com a irmã dele é a Morte, que dá uma bronca nele porque não pediu ajuda para ele para recuperar as coisas, e convida ele para caminhar com ela durante o dia a dia dela. E ele vê que essa irmã dele tem uma vida difícil, ela vai ceifando almas, né, de várias pessoas durante essa caminhada, e o Sandman vai entendendo que ele tem um propósito, né, assim como a irmã dele, que é ceifar as almas, ele tem um propósito. Então, no fim, ele agradece a irmã e vai embora com o propósito dele de reerguer mais uma vez o castelo dele. E assim termina esse primeiro volume, né, Sandman, Prelúdios e Noturnos. Tem aqui um pós-fácil, um texto do próprio Neil Gaiman falando a respeito da edição. E aqui tem as biografias, tá? Então aqui essa edição, ela é roteiros do Neil Gaiman. Ela começou a ser desenhada por Sam Kief, que desenhou aí o Sandman por um tempo. Depois ele saiu e entrou um outro desenhista, tá? Esse outro desenhista... ele é o Michael Dringenbeld, tá? E tem as outras pessoas que apoiou aqui, né, a saga. Então aqui tem uma biografia de quem participou dessa saga. Galera, assim, é um épico, tá? Sandman é um épico. Nessa edição aqui tá maravilhosa. A editora Panini já lançou quase tudo, só falta o último volume, tá? Que vai ser o prelúdio, na verdade. E eu vou estar trazendo tudo aqui para vocês, aproveitando o hype aí da série de Sandman. Quero ler para entender a história e depois assistir a série e a gente debater aqui e discutir, certo? Forte abraço aí a todos. Novamente, se não é inscrito, aquele joinha, aquele like para ajudar a gente. Forte abraço. Falou, bom final de semana a todos. Até mais, fui.